A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas por gentileza clique aí abaixo e você se inscreve aí no nosso canal. Você recebe todos os vídeos que subirem na plataforma digital. O nosso assunto é um assunto genuíno, alinhado com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas relevantes da nossa fé, que se alinha às Sagradas Escrituras. Deus abençoe muitos irmãos que compartilham nossos vídeos, mais de 2.500 visualizações no nosso vídeo. No nosso vídeo que nós falamos que Cristo não tem valor nenhum dentro da CCB pelas pregações pregadas nos púlpitos. Mas o nosso assunto de hoje, irmãos, é um assunto que volta à tona. Muitos irmãos me pediram para falar desse assunto. Os anciãos do Brás se declaram pelagianos pelas cartas escritas e pelos documentos expedidos. Este é o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje está fundamentado sobre o documento da congregação das reuniões gerais de ensinamento RGE 2024, circular número 181/2024. Veja bem, aqui ele diz aqui, paz de Deus, irmão, o ser humano foi dotado por Deus do direito de fazer escolha, sendo este livre-arbítrio uma característica permanente e indelével. Então, é inegável que o Senhor Deus não deseja que os homens se percam. Antes, pelo contrário, desejam que eles se arrependam de seus maus caminhos e se convertam, conforme está escrito. 1 Timóteo 2:4. Irmãos, vejamos bem. Por que nós falamos que eles se declararam pelagianos? Porque na história da igreja teve um monge que se chamava Pelágio. Então ele dizia que Adão pecou, mas que o pecado de Adão afetou só ele, não afetou a humanidade. E ele dizia que o homem não perdeu o seu livre-arbítrio. Aqui, conforme está aqui, nesta circular, número 181, aqui ó, circular 181, eles dizem na carta que o livre-arbítrio é uma característica permanente, indelével. Indelével é uma expressão que não pode ser tirada. Aonde
eles encontraram essa característica indelével do ser humano? Nenhum lugar da Bíblia. Irmão, essa declaração dele anula a obra da salvação. Por quê, irmão? Vejamos bem, por que que Cristo morreu na cruz? Morreu por causa da transmissão do pecado de Adão. Se o homem não perdeu o livre-arbítrio, então quer dizer que Cristo, o sacrifício de Cristo, foi em vão. Veja como é que diz aqui, Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos na Bíblia, irmão. Abra aí a sua Bíblia. Olha aqui. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui fala, entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual prefigura o que havia de vir. Todavia não é assim. O dom gratuito como ofensa, porque pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus pelo dom de um só homem, Jesus Cristo. Então, todos morreram pelo pecado de um só homem. Morreu. Se morreu, irmão, perdeu o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma ação do homem, é uma escolha do homem, sem uma influência interna e sem a influência externa. Livre-arbítrio. Já fala que é livre. Não pode ter uma ação interna ou externa. Tem que ser neutra. Quando Adão pecou, ele era a cabeça da raça humana. Automaticamente, quando ele pecou, toda a raça humana caiu com ele. Então, foi por causa disso que Cristo veio. Morreu na cruz para pagar os pecados, para cancelar os pecados de todo aquele que crê. Quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós fomos inocentados. Agora, irmãos, é muito grave isso que eles colocaram aqui, porque se o homem não perdeu o livre-arbítrio, então a humanidade não morreu. A humanidade não morreu. Então, as pessoas nascem, segundo essa visão aí, nascem sem pecado. E então, por que Cristo veio morrer, irmão? Se quem pecou foi só Adão. A humanidade tem o livre-arbítrio. Se tem o livre-arbítrio, é porque não pecaram. Porque Adão tinha o livre-arbítrio
quando ele estava no seu estado de inocência. Ele podia agir tanto pelo bem como pelo mal. Porque ele era puro, ele era isento, tanto da influência externa como da influência interna. Então, quando ele pecou, então o pecado dele foi transmitido para toda a raça humana. Então, o homem perdeu o livre-arbítrio. Irmão, você já viu um morto ter escolha? Você já viu um morto ter escolha? Lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, fala: mortos em delitos e pecado. Morto e bem morto. Primeiro, morto porque todos nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Segunda vez, morto porque andávamos segundo o curso do mundo. Terceira vez, morto segundo a potestade do ar. Morto é um morto intensificado. É uma intensificação. Então, irmão, o morto não tem vontade. Então, o que é que opera agora no homem? É a livre agência. Livre agência não é livre-arbítrio, irmão. É uma decisão que nós tomamos na natureza caída. Por exemplo, eu hoje vou comprar um carro. Vou comprar um carro azul. Hoje eu vou financiar uma casa. Financiar uma casa. Hoje eu vou numa loja, no shopping, comprar uma calça. Isso é livre agência. O que o homem não perdeu foi a livre agência. É um livre agir. Isso que está na nossa índole, na nossa moral. Mas não livre arbítrio. Por quê? Porque não é possível a pessoa ter livre-arbítrio numa natureza caída. Quem defendia isso daí, que eles colocaram na carta aí, era Pelágio. Os irmãos, clica aí no Google, os irmãos entram. Põe lá o que era que Pelágio cria. Pelágio cria que todo homem nasce sem pecado. É igual o Luiz Carlos de Viçosa defendeu aí no culto que as crianças são puras, nascem sem pecado. Como explicar Romanos 5, versículo 12? Que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Então, todos os que morrem é porque está debaixo de condenação. E não escapa um, nem criança, nem velho, nem criança, nem moço, e nem velho. Todos têm essa sentença. E Salmo 51, verso 5, diz, Davi fui formado em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a pessoa nasce já debaixo de condenação. Então, eles, por esse documento, eles se declararam pelagianos. Se declararam pelagianos. E a doutrina de Pelágio, nem a Igreja Católica aceitou. Nem o lixo de Pelágio a Igreja Católica aceitou. Agora os anciãos do Brás bebem da fonte de Pelágio e colocam num documento oficial na igreja. Irmãos, a congregação não é calvinista, nem arminiana. Tem uns falando que é arminiano, não tem nada a ver com arminiano. Tem nada a ver com arminiano.
tem a ver com Pelágio. Então, como é que nós podemos falar que a congregação não é uma seita, irmão? Como é que podemos falar, irmão? Diante de uma situação dessa, diante do documento aqui, ó, expedido pelo Conselho de Anciães mais antigo. Tem muitos que vêm aí falar que não é uma seita, mas, irmão, não tem como, irmão. Esta doutrina que eles defenderam aqui anula a obra salvífica de Cristo na cruz. Então, por que Cristo veio morrer, irmão? Por qual pecado? Por qual pecado foi? E aqui na carta aos Romanos, no capítulo 5, do verso 12, ele deixa claro que foi pelo pecado de um que todos se fizeram pecadores, pelo pecado de Adão. Então, se tem livre-arbítrio, se não perdeu o livre-arbítrio, então é porque o pecado de Adão não foi transmitido para a humanidade. E se o pecado de Adão não foi transmitido, então a cruz de Cristo não tem valor nenhum perante esses anciãos. E nós não podemos engolir isso e ficar calado, irmão. É grave esse assunto, irmão. Que evangelho vocês vão pregar, irmão? Irmão, se evangelho você pregar, se os próprios vossos anciãos defendem uma doutrina pelagiana, evangelho para quê? Para quê? Pelágio falava que não necessitava de Cristo para salvar. Assim, é aqui o que está escrito aqui, irmão. Se não perder o livre-arbítrio, é sinal que a humanidade não viveu debaixo da condenação. Se não viveu debaixo da condenação, então tem mérito de salvar a si mesmo. É isso que está intrínseco aqui no que foi colocado desse documento, irmão. É muito grave e nós temos que denunciar, irmão. Nós temos que denunciar. Isso daí é uma concepção pagã, não concepção cristã. É este o meu assunto que venho trazer aqui hoje. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.